No vídeo de hoje viemos trazer as nossas impressões do Epson FH02, um modelo que promete entregar muito brilho e que pode ser uma opção muito interessante caso a sua intenção seja assistir num ambiente mais iluminado, porque esse projetor aqui promete contornar melhor essa situação. E sim, eu já posso adiantar para vocês que ele se saiu muito bem nesse aspecto. E, inclusive, nós chegamos a fazer alguns testes do Epson ao lado de projetores de outras duas marcas no ambiente com bastante luz. E o resultado foi bem impressionante. Então vamos comentar também sobre o resultado desse teste aqui no vídeo. Mas primeiro, falando sobre o visual dele, aqui temos um aparelho que aparenta ser muito bem construído. Ele é todo feito em plástico branco de boa qualidade. Aqui em cima, além do logo da fabricante, temos o botão Power e o ajuste de foco que fica aqui. Já na frente, basicamente, temos a lente por onde saem as projeções. As conexões dele ficam escondidas aqui na lateral, dentro de um acabamento, o que eu achei bem interessante, porque deixa o aparelho com um design mais clean. O detalhe é que só temos aqui uma porta HDMI e uma USB, e essas portas já estão meio comprometidas, porque vão ser usadas para ligar o stick do sistema. O stick é esse aparelhinho aqui, que vem junto com o projetor, que parece um pouco um pendrive. Ele precisa ser conectado para que a gente tenha acesso ao sistema operacional. A gente conecta os cabos adaptadores no stick, conecta no projetor e pode fechar a tampa, e assim consegue abrir os aplicativos no projetor. A gente até consegue conectar outro dispositivo nessa porta HDMI, como por exemplo um videogame, mas tem que fazer uma escolha. Ou a gente usa o sistema ou um dispositivo externo. Uma segunda porta HDMI já resolveria bastante esse problema. Esse modelo aqui vem com dois controles remotos. Esse aqui é para o stick do sistema, que a gente vai usar para navegar nos aplicativos, como YouTube e Netflix. Já o segundo controle é mais para configurações do projetor, como calibrações de imagem. Embora sejam dois e tenham comandos que qualquer um deles consegue fazer funcionar, a tendência é a gente usar mais esse aqui no dia a dia, para navegar nos conteúdos. Algo legal é que se precisar projetar a imagem mais para o alto, conseguimos usar esse recurso aqui do projetor. É só apertar aqui na frente que ele desce um pino e a gente consegue definir uma altura de inclinação. Mas por outro lado, se você deseja pendurar ele no teto, ele não tem furações, então os suportes mais comuns não vão servir nele. A fonte de energia desse modelo é interna, o que é interessante no quesito portabilidade para o transporte, porque muitos modelos vêm com fonte externa, que muitas vezes são bem grandes e pesadas, e é algo a mais para a gente ficar carregando. Aqui só precisamos ligar o cabo de energia direto na tomada. Antes de partir para as minhas impressões com ele em funcionamento, eu só queria aproveitar para pedir o seu like aqui no vídeo. E se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal. O engajamento de vocês ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer cada vez mais esse tipo de vídeo. Lembrando que também na descrição vai ter o link da loja que está vendendo esse modelo da Epson com o melhor preço. Mas se você não tem pressa, pretende esperar uma oferta ainda melhor, fica o convite para conhecer nosso grupo de ofertas, porque sempre que um projetor ou outro produto interessante aparece numa boa promoção, a gente sempre te avisa por lá. Voltando a falar do FH02, o seu brilho realmente se mostrou o grande destaque desse projetor, porque entre os modelos dessa faixa de preço que nós já testamos, ele é quem tem a maior potência. Segundo a fabricante, esse modelo aqui tem 3000 ANSI de potência, o que é um brilho muito bom. Nesse ambiente bem extremo, com luzes, refletores de gravação, LED dos móveis e com duas janelas abertas, ele ainda consegue entregar uma boa projeção. Claro que para tirar o melhor proveito, o ideal é ter um ambiente mais controlado. Como vocês estão reparando, à medida que vamos diminuindo as luzes aqui do ambiente, a imagem vai ganhando mais destaque. Eu estou mostrando agora para vocês algumas imagens dele ao lado do Samsung D Freestyle e a gente repara como existe uma diferença considerável de brilho. Eu, pelo menos, fiquei bem impressionado quando eu fiz esses testes aqui, porque no Epson a gente ainda consegue assistir, mas no modelo da Samsung que está ao lado, a imagem praticamente desaparece. E o detalhe é que o Samsung costuma ser um projetor mais caro. Outro teste que eu fiz aqui foi ao lado do LG HU70LA, que é um modelo que costuma custar o dobro do preço do Epson. E aqui já tivemos um resultado mais equilibrado no quesito do brilho. Mas se levarmos em conta o valor de cada um, o Epson conseguiu se destacar novamente nesse aspecto. Existem outras diferenças entre esses dois modelos que a gente poderia pontuar, como a definição de cada um deles que é diferente. Mas a ideia aqui com essas imagens foi mostrar para vocês mais a questão do brilho. Lembrando que essas imagens foram gravadas num cenário mais extremo que a gente conseguiu simular aqui no estúdio. Então sim, a gente chega a perder alguns detalhes da imagem e o resultado pode mudar um pouco dependendo do quanto brilho for ter no seu ambiente. Mas no geral, o Epson confirma que é sim uma opção para ambientes que não ficam bem escuros. Mas e vocês, estão curtindo esse projetor? Acharam que ele se saiu bem em ambientes claros? Queremos saber a opinião de vocês, é só colocar no campo de comentários. Outra coisa interessante sobre o FH02 é que esse projetor consegue fazer imagens bem grandes.
Essa tela que vocês estão vendo tem 125 polegadas e para fazer essa imagem precisamos afastá-lo por 3 metros e 45 centímetros da parede, mas a minha sensação aqui é que se eu tivesse mais espaço, conseguiria fazer imagens muito maiores com ele. Sobre a qualidade das imagens projetadas, no geral eu achei elas boas aqui no Epson, inclusive a gente já consegue reparar isso com essas imagens comparativas com o Freestyle. E nesse teste a gente já consegue reparar bem facilmente como as cores ficam mais vivas aqui no modelo da Epson. O detalhe é que assistindo num ambiente bem escuro, tinha alguns momentos que as cores pareciam que ficavam um pouquinho brilhantes demais, como se tivesse mais brilho do que realmente precisava. E isso ficava ainda mais evidente em cenas mais escuras, onde o preto costumava ficar muito acinzentado. Se for usar ele no ambiente escuro, se for possível, eu recomendaria tentar usar ele em conjunto com uma tela voltada para melhorar o contraste, que são aquelas telas mais cinzas ao invés de brancas, porque elas tiram um pouco desse brilho a mais, escurecendo mais essas regiões e com isso ajudam no contraste das cenas. E eu cheguei a fazer esse teste com uma tela de alto contraste que temos aqui e a gente consegue reparar nessa questão, que com todas as luzes apagadas parece que o preto fica um pouco mais preto e as cores ficam um pouco mais consistentes nessa tela cinza em grande parte das cenas. Mas se for um lugar mais iluminado, onde o brilho é importante, eu ainda usaria numa tela ou parede branca. Inclusive vale reforçar que só esses últimos testes foram com tela cinza. Todas essas demais gravações que vocês estão vendo durante o vídeo foram gravadas com uma tela branca. Ainda sobre as cores, é possível fazer algumas calibrações para deixá-las mais próximas do seu gosto pessoal. Temos por padrão os modos dinâmico, vívido, cinema e natural. Mas é possível mexer em vários parâmetros manualmente, como no brilho, na temperatura de cor e até mesmo em cada uma das cores do RGB de forma individual. Também temos o modo Eco, que ajusta um pouco o brilho, escurecendo um pouco a imagem, priorizando a economia de energia. Acho que vale darem uma olhada nessas opções que a Epson disponibiliza. Eu, por exemplo, teria tendência a vir na temperatura de cor e puxar um pouco para tons mais quentes, que parecia deixar as cores mais naturais. Sobre o foco, ele é bom, conseguindo entregar uma imagem definida por toda a tela. Seu ajuste é manual, então precisamos mexer nesse ajuste que temos aqui em cima até encontrar o melhor foco. Também temos o ajuste digital de Keystone Zoom. Caso sua imagem não fique bem certinha na tela, conseguimos usar esse recurso para ajustar a inclinação e também o tamanho da imagem. Outro destaque desse projetor é o seu sistema operacional Android TV. Durante os testes, eu consegui perceber que a fabricante tentou dar uma mexida no sistema, deixando ele mais leve. E de forma geral, acho que funcionou. Eu aqui achei a navegação muito boa e os aplicativos abriram de forma rápida. E temos como baixar os principais serviços de streaming nele diretamente da loja de aplicativos oficial da Google. Lembrando que o sistema está no stick. Se a gente desconectar ele da porta HDMI, o projetor fica sem sistema e sem acesso aos aplicativos. Acho legal comentar que daria para conectar esse stick em outros aparelhos, como na HDMI de uma TV mais antiga, que não tem um sistema tão bom, por exemplo, vai funcionar e a sua TV ficaria com o mesmo sistema do projetor. O seu sistema traz ainda alguns recursos interessantes, como a opção Freeze, que congela a imagem da cena, zoom de imagem de até 4 vezes, caso queira aproximar para ver melhor algum detalhe, além do modo que rapidamente tira a imagem e o som da projeção. Num primeiro momento, podem parecer coisas meio estranhas, mas que podem ter uma utilidade em algumas situações. Por exemplo, você está numa sala de reunião, no trabalho, numa sala de aula com o projetor, apresentando algo, você pode precisar desligar rapidamente a imagem sem precisar desligar totalmente o projetor. Ou então pode ser útil para aproximar algum detalhe, para ficar mais fácil de visualizar. E em relação à qualidade de som, o FH02 conseguiu me agradar bastante. Ele tem uma qualidade relativamente boa e um volume que deve atender a grande parte das situações, a não ser que seu ambiente seja muito grande ou vão ter muitas pessoas. Caso deseje ampliar o som, é possível conectar algum dispositivo externo, sem fio via Bluetooth. Mais um detalhe é que para aproveitar esse bom volume, nós temos que aumentar o volume nos dois controles. Quando eu liguei o projetor pela primeira vez, eu tinha achado o som extremamente baixo, até eu descobrir que tem 2 ajustes de volume independentes. A minha sugestão seria em um dos controles, você sempre deixar no volume máximo, e depois ir ajustando aqui pelo controle preto, que provavelmente vai ser mais usado no dia a dia. Sobre o resfriamento do projetor, deu para perceber que ele esquenta bastante quando está em uso. Dos modelos que eu já testei, talvez esse seja um dos que mais esquentam, especialmente aqui mais próximo da saída de ar. Ele também faz um certo ruído de ventoinha quando está ligado,
Mas essas duas questões são de certa forma comuns de encontrarmos em projetores com esse tipo de lâmpada. Outro detalhe que me chamou a atenção é que se desligar e voltar a ligar o projetor sem dar um tempo para ele resfriar, ele demora um pouco mais para iniciar e faz um barulhão, porque as ventoinhas rodam numa velocidade muito alta para diminuir a temperatura o mais rapidamente possível antes de um novo uso. Pensando em durabilidade do equipamento, o ideal é deixar as duas laterais do projetor mais livres, sem obstáculos aqui nos lados, justamente para ajudar na circulação do ar, porque desse lado aqui entra o ar frio e desse outro lado aqui sai o ar quente. Embora eu tenha focado aqui nos testes mais em filmes e séries, eu cheguei a fazer alguns testes rápidos com games e posso dizer que eu fiquei bem satisfeito com o resultado do Epson. Ele tinha uma fluidez bem satisfatória e um input lag que parecia ser melhor que em grande parte dos projetores que eu já testei. Embora ele não tenha um modo game ou alguns recursos que jogadores mais exigentes costumam buscar, como VRR ou 120 Hz de taxa de atualização, eu acredito que boa parte dos jogadores vai gostar do desempenho dele, e especialmente jogadores mais casuais. Antes de partir para as conclusões, só queria lembrar que se você quer pagar mais barato na compra do seu novo projetor, temos o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e também no Telegram. Sempre que aparece uma boa promoção, seja num projetor ou em outros produtos interessantes, nós sempre te avisamos por lá. Mas se por um acaso já curtiu o Epson, já quer comprar ele agora, o link da loja que está vendendo ele com o melhor preço também vai estar na descrição. Sobre o projetor Epson FH02, eu posso dizer que eu curti bastante a experiência com ele. É sim uma opção interessante, ainda mais se você procura um modelo com bastante brilho. Na sua faixa de preço, eu pelo menos não lembro de termos testado nenhum outro projetor até hoje que tenha mais brilho que ele. Além disso, ele já conta com um sistema que traz acesso aos principais aplicativos e uma boa qualidade de som, o que torna a experiência mais completa. Existem algumas coisas que ele poderia ser melhor, como por exemplo um melhor nível de preto ou oferecer uma gama maior de conectividades. Mas você tem que analisar se esses pontos que eu comentei durante o vídeo para ver se são importantes na sua utilização do dia a dia. Se você busca um projetor para colocar numa sala e usar durante o dia, talvez numa área de churrasqueira, numa sala de reuniões, numa sala de aula ou em algum outro local que não seja 100% escuro, o Epson é uma opção a ser considerada. Mas enfim, o vídeo seria esse. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, que interagiu com o vídeo, seja com seu like, com um comentário, com a sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!